A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago aqui a palavra de Deus para a sua reflexão. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 ao 39, diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos a recomendação na palavra de Deus para o amá-lo e amar também o nosso próximo. Por isso que Salomão escreveu lá no livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, quando ele fala assim: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amar em todo tempo. Que interessante, né? E a palavra do Senhor, ainda no livro de Pedro, que ele foi ainda mais profundo, lá no capítulo 1, no versículo 22, ele fala o seguinte, na parte final do versículo: amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, ou seja, tendo pureza no seu coração. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala o seguinte: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ter pureza no seu coração. Então, a palavra do Senhor traz essas advertências para nós. E Jesus ainda foi mais profundo ainda, quando ele fala lá no capítulo 6, no versículo 35, no Evangelho de Lucas. Ele fala o seguinte: amai a vossos inimigos. Ou seja, não somente o nosso amigo, temos que amar também o nosso inimigo. Que coisa profunda, né? Quando a Bíblia nos escreve também de um amor que temos que ter pela nossa família, pela nossa esposa, como diz lá em Cantares de Salomão, no capítulo 8, no versículo 7, diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda da sua casa por esse amor, certamente a desprezaria. Ou seja, é um amor que temos que ter sem interesses. Olha só que interessante. Quando a Bíblia fala também de um homem em relação à mulher, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, ele tem uma recomendação para os homens. Diz assim: maridos, amai a vossas esposas. Que interessante, né? E tem uma frase interessante de William Shakespeare que fala o seguinte, que o amor não se vê com os olhos, mas se vê com o coração. A beleza acaba, tudo passa, mas o genuíno amor, ele permanece no coração. Então, esse amor vai além quando imaginamos o amor que Deus tem por nós. Quando ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus por nós. Tem uma frase de Martin Luther King que falou o seguinte: pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. O amor de Deus por nós vai muito além de um amor terreno. Fala de forma especial, lá no capítulo 5, no versículo 8 aos Romanos, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.